as andorinhas voltaram e eu também voltei, pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Libra, vamos na missa. mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ô Reza, hoje a missa é com o Padre Pedro ou não? Sim, hoje é ele. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Quase pronta, Ave só um Maria, pouquinho. cheia de graça, o Senhor é convosco. Ô mãe, me ajuda aí. Bendita sois vós entre as mulheres, Eu tô pronta. e bendito o fruto do vosso Ah, ventre, Jesus. ó, tá lindo. Santa Pega Maria, meus Mãe óculos de na Deus, gaveta. rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quando eu penso em nós dois, eu reflito a nossa vida. E sua importância. Tu, meu bem, é quem me protegeu, me ajudou em todos os momentos, aguentando as crises, os defeitos, e ainda assim me aguentou firme, permanecendo ao meu lado. Olho essas fotos que me remetem ao nossos passados. Tanta coisa aconteceu, coisa que nos fizeram ser quem somos, que nos trouxeram até aqui. Cada momento é uma lembrança e escolha, uma vida de amor. Líbera Gláser da Silva, nascida em 15 de setembro, e Atalino Soares da Silva, nascido em 30 de outubro, se conheceram em 1953 por intermédio de seus pais, que eram amigos e frequentavam a casa um do outro. Dona Líbera era filha de Alfredo Alberto Gláser e Teresa Angeli. Seu Atalino era filho de Francisco Soares da Silva e Angelina Machado da Silva. Seu Atalino, com seus 18 anos, e Líbera, com 17 anos, deram início ao namoro. Eu conheci ele em criança, mas era criança, nós criamos juntos. Era uma cidade grande lá da linha 5. Naquele tempo, pegar na mão já era muito difícil. Seus passeios eram em julho, nas festas de São Pedro, na linha 5, e festa de São Brás, em fevereiro. Não haviam muitas festividades na cidade, então os encontros eram na casa de seus pais. Quando estavam na casa de Dona Líbera, namorando à luz de lampião, os mais velhos iam dormir e eles ficavam na sala com os irmãos de Líbera. Com 14 anos, nós se namorava, volta e meia, 13, 14 anos. Ele adorava, ela adorava demais, rapaz. Genro, filho, eu ficava mais queria bem. Seu Atalino lembra que Israel, o Iso, deitava em seu colo e com seu cafuné adormecia.
Em 11 de janeiro de 1955 aconteceu o noivado, após 2 anos de namoro. E o tão esperado casamento aconteceu em 23 de julho de 1955, e a festa se estendeu até o clarear do dia. À noite dormiram na casa dos pais do noivo, com a companhia de Iso, irmão de Dona Libra, que além de dormir na cama com os noivos, ainda urinou nela. Então, na verdade, o neném dormiu um pouco nos pés da cama para antes de ir embora, coitado. Vamos embora. A verdade foi só um pouco que ele dormiu. Daí eles dizem que foi, mas não é, que sua mãe foi embora mais cedo. Após 8 dias morando com os pais de seu Atalino, foram para sua casinha na localidade de Chuvisqueiro, um lugar simples onde plantavam para seu sustento. Após decorrer 1 ano, Dona Líbera engravida de sua primeira filha, a Eli. Após seu nascimento, retornaram a morar na linha 5. 1 ano e meio depois, a segunda filha Lili nasceu. 2 anos e 3 meses depois, a terceira filha, a Irani. Na sequência, nasceram a filha Beatriz, depois Veva e, por último, Maria Helza. Mas era tudo criança e daí a gente não sabia o que era Páscoa. Eu era pequena também, a Veva era mais pequena, a Helza menor. Só tinha até a Helza, nós éramos de 6. E daí a gente viu que as vizinhas lá ganhavam coisa, ninho e coisa nada. E um dia o pai chegou e mandou nós fazer um ninho cada um. Nem sabia certo o que era Páscoa. E daí a gente vendeu, me lembro que eu fiz dentro um chapéu e botei Marcela dentro. Todos pegavam, botavam por mim, aquela do brejo lá, né? Bem legal. E daí depois, na noite da Páscoa, nós ficamos esperando por ele a noite toda, né? E daí de manhã cedo, quando nós acordamos, cada um estava no lugar. O meu foi muito difícil de achar. E o meu estava tão difícil de achar, e o meu chapéu estava debaixo, em cima de uma cadeira, debaixo da mesa. E era 3 ovinhos de chocolate, 2 pequenininhos e um maiorzinho. Cada uma de nós 6 ganharam tudo igual. E foi a coisa mais linda do mundo e faz passa de 50 anos e eu ainda lembro. Foi a maior emoção que eu tive na Páscoa, foi aqueles ovos de chocolate. As dificuldades financeiras eram grandes, mas o amor permanecia firme. Então, devido às dificuldades, foram em busca de uma vida melhor e partiram morar na cidade de Rincão do Cascalho em 12 de julho de 1955, juntamente com suas 6 filhas. Quando nós saímos da linha 5 para Novo Hamburgo, nós viemos num caminhão aberto em cima da mudança. O tal do seu Marco, patrão do pai, botou os móveis, como se nós tivéssemos móveis, né? Mas não tinha nada, não sei nem o que tinha naquela mudança, mas como se fosse móvel. Tudo isso num caminhão aberto, assim, e fez um ninho, assim, pra gente dentro. Daí nós ficamos tudo montadinho, que nem fosse um ninho, dentro do caminhão aberto. Eu fico imaginando isso. E aquela criançada, tudo ali, no meio das bagunças, vindo lá do Rolante pra Vila Baum, não para o Rincão do Cascalho. Nós ali dentro muito alto, que nem um ninhozinho, vinha olhando para as estrelas, hein? Quando nós viemos de lá, eu tinha 7 anos, me lembro muito bem. Viemos em cima do caminhão, mas tudo deitadinho. Quando chegamos na cidade de Taquara lá, daí o motorista disse, estamos chegando onde tem lâmpada. E nós, a maior alegria do mundo, nunca dizia lâmpada, luz, né? Nossa Senhora, se destampando tudo do caminhão para olhar a lâmpada. Passava pelo poste com lâmpada, minha nossa, que alegria. E era em Taquara, isso. Levei ele embora, fomos lá pro Rincão morar. E nos fundos da nossa casa tinha uma lagoa, tipo uma ilhazinha de grama, assim, no meio. E que a gente vendia bergamota, laranja, na beira da faixa. Na época da Marcela, nós vendíamos Marcela na beira da faixa, para ganhar dinheiro. Mas quem mais vendia era a Lili. Acho que a Lili era mais bonitinha, quem mais vendia era a Lili, sabe? Nós amarrava com as pencas de bergamota e laranja para vender na beira da faixa. Olha bem esse movimento aí. Não, o que eu queria lembrar é de coisas quando a gente era pequeno, a gente ficava tudo em roda no fogão a lenha, o pai contando história, a mãe fazendo vafinho para nós. Era muito lindo, muito bom. Na cidade do Rincão do Cascalho, fomos para Vila Baum, moramos numa casa alugada 1 ano. Daí nós compramos a nossa e ficamos lá uns 6, 7 anos lá. Após decorrer 1 ano, se mudaram novamente para a Vila Baum, São Leopoldo. Moraram em uma casa alugada. Seu Atalino trabalhava muito para garantir o sustento da família, e Dona Libra o ajudava na roça, levando com ela as filhas mais velhas,
Eu só lembro que a mãe saía para trabalhar lá na roça, a mãe e as gurias. A mãe ia capinar, cadinho, lia, lã. Em uma destas empreitadas, Dona Líbera foi picada por uma cobra. Todos se desesperaram, pensando ser o fim, mas unidos na fé de seu Atalino, tudo se resolveu. Eu ia trabalhar, eu ia limpar as batateiras que eu plantei, e daí de manhã cedo nós atravessávamos um capinzal, e quando eu vi, saltou aqui no pé. Arrepiou, daí eu queria ir capinar mais um pouco, daí as gurias começaram a chorar, não, mãe, daí voltei para casa. Daí eu veio umas 2 horas para vir lá da roça até em casa com o pé picado, com o pé. Em 1966, Dona Líbera deu à luz ao primeiro filho homem, Benjamin. Quando nasceu deles, quando souberam que eram, as gurias souberam que era um guri, que não tinha nenhum, elas saíram de casa em casa dizer que nós também tínhamos filho homem. E daí o Johnny continuou, né? Neste período já haviam adquirido uma pequena casa, negócio realizado dando de entrada uma vaca de leite. Sim, eu dei uma vaca de leite para a terra, dei uma vaca de leite de entrada e depois nós pagávamos mensalidade, o resto que faltou, né? Com o abono das gurias. Tivemos dívida porque a vaca era nossa. Né? Trabalhava e todo final de mês ganhamos pagamento, dinheirinho, tudo é pra mãe, né? A mãe que fazia a distribuição de comprar, de fazer o rancho, de pagar as contas e coisa assim. E em sexta-feira ela deixava nós comer pão com mortadela com guaraná daí. Ela dava um dinheirinho pra nós poder fazer isso daí. Porque senão a gente tinha que levar a marmitinha e comer na firma com a comida que a gente levava, aquela marmitinha assim. Até os 20 anos de idade quando eu casei, sempre dando todo o nosso pagamento a gente dava pra mãe. Tudo. E uma coisa que eu acho graça, assim, que eu me lembro é que eu fazia 8 dias que eu era casada e eu tive que levar o dinheiro do pagamento que eu tinha recebido, levar para a mãe em casa, porque a mãe tinha comprado um jogo de guardanapo para mim de Caxias. Eu tinha que comprar, não, eu tinha que pagar aquele jogo de guardanapo que era pro meu enxoval. Daí levei os 8 dias depois que eu já estava casada, levei o meu pagamento para ela, só que até hoje eu não ganhei jogo de guardanapo bordado. Nunca veio de Caxias o tal de jogo de guardanapo bordado. Entre 1966 e 1970, seu Atalino continuava a trabalhar na cerâmica e Dona Líbera na roça. Que o pai trabalhava muito, né? Nós éramos pequenos também. E um dia a mãe achou dinheiro dentro do bolso do casaco do pai. E ela ficou muito triste, não sei se chorou ou o quê, e disse que dizia assim, o pai só ia chegar tarde da noite, ele saía muito cedo, trabalhava na cerâmica, e ele ia chegar muito tarde, e ela passou um dia muito triste com aquilo. E daí chegou de noite, ela perguntou pra ele, além de pobre, ele anda roubando. E daí ela ficou apavorada com aquela história, e o pai chegou contando que ele tinha jogado no bicho e tinha ganhado nos troquinhos. E ela ficou muito feliz, o dinheirinho guardado, e ele não tinha dado tempo de falar pra ela. Sim. Em julho de 1970, mais um herdeiro chegava na família. Este era o Joni, o restoio, a raspa do tacho. Mas que baita, macho! Mais moderna da família. Eu posso ter sido dessa, mas a parte moderna da família. Acredito eu que o pessoal veio aqui e deu depoimentos, mas a parte mais moderna é eu, a que está mais em conta com o mundo atual sou eu. Acredito que por eu ter sido mais novo da família, realmente muitas regalias eu tive, com certeza. Só o pior que quando o Johnny chegou em casa, né, as gurias todas correram encontrar o Johnny. E a Elza sentada. Vem cá, Elza, vem ver o nosso neném. Uma criança é. Ela dizia assim, pois ele não foi ver. E vem só no outro dia. Vem, Elza, vem ver o neném, vem ver que coisa, que bonitinho, assim, redondo, ai, tá isso, assim. Uma criança é. Ela só respondia bem no outro dia, a coisa. É que onde tem mais do que 2, 3, um tem ciúme do outro. Pois agora os filhos tudo acham que eu quero mais bem pro Johnny. Mas por que eu hei de querer mais bem pro Johnny? É a mesma coisa dos outros, só porque é homem, né? Mas eles acham que eu quero mais bem pro Johnny, e é ele. O meu caráter hoje é formado, uma passagem interessante na minha vida, tá? Eu estava na 5ª série,
eu aprendi com um amigo de colégio, de sala de aula, a começar a fazer pequenos furtos. A pegar e ir no mercado, comprar um chocolate, botar no bolso, pegar um livrinho, um coquetel, que na época era muito interessante, aquelas palavras cruzadas. Até que um dia eu fui lá e contei pro pai. Eu disse pro pai, acredita com esses calçãozinhos listrados, que hoje em dia nem se usa mais, com 3 listradinhas do lado, assim. E comecei a contar para ele, pai, você acredita que eu fui no mercado com esse calcinho desse tamanho e consegui roubar um chiclete, um chocolate, uma barra de chocolate. E o pai foi se levantando da cadeira e perguntando para mim, mas como é que tu conseguiu fazer isso com esse calção pequeno? E eu achando aquilo que o pai estava achando uma grande coisa, o que eu fiz? Eu fui contando mais. Ontem eu peguei um livro, ontem eu peguei uma caneta. E o pai, bem apavorado, foi se levantando e indo pro lado do pé de laranjeira. E eu contando toda a história para ele. Quando eu me dei por conta, o que ele fez? Ele tinha uma vara limpa na mão e me passou aquela vara de uma maneira assim, que até hoje, na época doeu bastante. A mãe até, imagina-se que na época ele exagerou, mas não, hoje eu vejo que ele não exagerou. A mãe tirou ele para parar de bater em mim. Hoje, qualquer coisa que eu penso em fazer errado, eu me lembro disso. Isso faz quantos anos? Tem 45. Faz no mínimo 35 anos no mínimo que isso aconteceu. Ele incomodou muito nós. Nós namorando, ele vinha por trás do sofá e pegava na orelha da gente assim. Daí, o costume dele é pegar assim o poder, fazer assim. Deve fazer isso em alguém, como ele fazer. Ele vinha por trás do sofá, estava namorando ali, né? Um pouco quando tu via, ele chegava, cabecinha branca, né? Chegava ali pequenininho, chegava e ficava assim na orelha da gente. Até 11, 12 anos. Ele incomodou muito nós. Em 1972, o casal veio morar na Vila Baiarte, atual Liberdade, em Novo Hamburgo. Atalino trabalhava na madeireira Esmeralda, em São Leopoldo, e Dona Libra lavava roupa para fora, para ajudar no sustento da família. A mãe lavava roupa para fora, e ela lavava roupa para fora para o mercado, para acrescentar na renda da família. E toda segunda-feira ela pegava roupa, na terça ela devolvia aquela roupa lá. Eu lavava roupa para fora e trabalhava, e lavava a minha roupa e fazia comida para todo mundo e arrumava a roupa das crianças para a escola, fazia tudo. Nesta época, Atalino, já recuperado de uma fase difícil que havia passado devido a uma úlcera gástrica que o impediu de trabalhar. A parte que eu me lembro do pai foi quando o pai... Não, daquela vez que ele estava deitado nos fundos de casa, a Bia achou ele, daí ele entrou caminhando para dentro de casa e deitou na cama. Eu estava fazendo meus temas, mas na cama de visita, e ele pegou, deitou. A mãe pediu para me tirar as coisas, tudo eu tirei. Daí ele deitou, pediu para a mãe tirar o sapato e pediu para os filhos, para todos os filhos, que pediu um beijo. Daí nós todos se desesperamos, né? Daí veio as vizinhanças tudo, chamaram a ambulância, levaram ele mal para o hospital, mas graças a Deus, ele foi terrível. E ele veio caminhando lá dos fundos. A Bia, eu lembro que a Bia veio sendo agachada nele, chorando para dentro de casa, e ele entrou caminhando. Ele entrou caminhando, e depois que ele deitou, daí chegou aquela ambulância, nós 6, todo mundo chorando, gritando embora. Ali foi... O pai veio para o hospital, que foi parente da mãe, que morava em Porto Alegre, e ele ficava todo o tempo em Porto Alegre, e a mãe lá com nós tudo pequeno, sem saber para que lado do mundo o pai estava, e só confiando na família, os parentes, para cuidar do pai, e nós lá, para cuidar da minha mãe. A minha mãe sofreu muito, isso que eu digo. Hoje eu considero ela uma santa, porque Deus do céu, como essa criatura sofreu, né? E depois aqui também, depois que a gente morou aqui na cidade, o pai também teve por morto no hospital por muito tempo. O pai teve até em hospital psiquiátrico. O pai era muito doente, nervoso, dava ataque horrível no pai. Assim, ataque de fazer nós, digamos, de madrugada, dar aquele estreco nele lá, assim, Deus defenda, nós temos mesmo. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem coisas na vida que a gente passa que a gente só se vê. Muito triste, ele sofreu muito com o pai por causa disso. Deus.
E aquela casa da Vila Bão que nós tínhamos, não chegou. O dinheiro daquela casa não chegou para pagar o médico e as consultas do hospital. Daí o Oswaldo era nosso caixa, né? Quando precisava ele ia com tanto pecado. Depois foi vendida até também a casa, ele tomou conta da casa por a dívida. Após esta fase difícil, surgiu a oportunidade de comprar o terreno onde moram. Deram uma novilha de entrada e parcelaram o restante. Mas agora as meninas Eli e Lili trabalhavam e ajudavam nas prestações. Comecei a trabalhar, eu ia fazer 15 anos. Aí, tadinho de mim, todo dia com as calcinhas verdes por baixo da sala. Porque não tinha outro para colocar, verdade. Eu de sainha por cima e as calças verdes por baixo, toda a vida. Eu acho que eu ia a semana inteira e até ter outra, né? E ia toda a vida e a mãe, coitada, não queria outras gurias da firma lá. Olhava pra mim, coitada, tudo mais bonitinha, arrumadinha, né? E eu com as calcinhas verdes por baixo, toda a vida. Tinha que dar tudo pra ele. Eu às vezes mentia que não dava um envelope pra ele, mas isso já tinha 19 anos, eu acho. E ele queria tudo, toda a vida o dinheiro, não podia comprar um jogo de guardanapo, não podia comprar nada. Tinha que dar tudo centavo por centavo. Coitado, também tinha que pagar tanta coisa, né? E a gente não... Com as roupas, né, usava as que eles compravam, não era nós que ia comprar, né? Daí, eu, quando eu tinha 18 anos, eu trabalhava no Petri lá, nem tinha umas vezes que eu não ganhava envelope, daí pegava uns troquinhos de nada, que quase eles nem notavam no pagamento. Daí eu comprava alguma coisinha assim, eu pagava alguma coisa bem pequenininha também. Em 1975, apareceu o primeiro gavião querendo namorar a filha mais velha, a Eli. A partir de 1976, foram arrumando namorado. Chegou ao ponto de ter 4 marmanjos namorando 4 irmãs. Aos finais de semana, era aquele fuzuê, que muitas vezes se estendia pela semana. Quando nós começamos a namorar, a guria, eu ali, as outras com o namorado, e todo mundo posava lá, geralmente posava lá a maioria, no final de semana, né? Sim. E daí aquela bagunça, ninguém deixava ninguém dormir, né? Era um bagunçando com o outro, quando um queria dormir, o outro incomodava. O seu Talino de manhã cedo, ele, claro, ficava bravo, tinha muita paciência até, né? Porque eu não teria essa paciência, né? Ele chegava a levantar bem cedo de manhã, ligava o rádio, daí ele pegava e ligava todo mundo e baixava, para não deixar nós dormir, claro, daí tá todo mundo com sono, né? E daí ele ligava o rádio bem alto, baixava, trocava de uma estação para outra, para incomodar nós, daí, né? No fim a gente não dormia, passava o tempo enchendo o saco lá. Então eu quero lembrar de uma historinha que se deu com alguns dos genros que frequentavam a casa dele antes de casar. Isso se deu comigo e o Miguel. A gente ia nos bailes, voltava de madrugada e ele sempre levantou cedo e ligava o rádio e era acostumado a escutar música. E nós um dia resolvemos fazer uma sacanagem para ele, para que ele não ligasse o rádio de manhã cedo, e a gente resolveu descolar o fio do rádio. E ele, na humildade dele, no outro dia de manhã foi ligar o rádio, não funcionou. E ele falava com ele mesmo sozinho, né, falando alto, dizendo: poxa, mas ontem esse rádio estava funcionando, hoje não está mais. O que aconteceu? Né? Dava umas batidas no rádio, o rádio não funcionava e ele continuava a falar sozinho. Daí ele lembrou que tinha umas pilhas dentro do quarto. Falou sozinho: vou lá buscar aquelas pilhas. E ele botou no rádio aquelas pilhas e funcionou o rádio, e às 5h30 da manhã, mais tardar, às 5:45, ele estava com o rádio a todo volume, nós acordando todo mundo de novo. O namoro daquela época era muito sério, ninguém saía sozinho com a namorada, sempre ia alguém junto, de chá de pilha. Eu fui muito. Como eu era mais nova, eu sempre tinha que ir junto com elas. Fui com a Lili para Frederico, e fui com a Bia e o Nelson para Santo Antônio. E passei bastante com eles de chá de pedra. Eu lembro que a gente jogava moinho lá em casa.
A gente reunia assim, a família da tia Elvira, a nossa família, e a gente jogava jogava bingo. Na época dizia bisco, né? Eu via toda a família aqui fazer aquela mesa grandona, daí os cunhados, futuros cunhados, todo mundo comigo de tarde ia jogar bisco. Isso era legal, porque meu tio estava junto, eu lembro do meu tio, do Marco, do Nelson, todos. Isso era interessante, era uma coisa boa que acontecia assim, na minha família. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Um vestido velho da mulher amada. Eles tinham muita paciência com essa turma. Em 1979, casou a primeira filha Beatriz com Nelson. Em 1979, eu fui a primeira a sair de casa. E quando eu casei, eu estava grávida, né? E a pai e a mãe ficaram muito tristes comigo. Por isso hoje eu peço desculpa mais uma vez, que eu sei que eles ficaram muito tristes com isso. Mas meu filho está aí grande, chão em sala, tá bom. Tava todas as gurias prontas para ir num baile. Tudo pintadinha aí, então era toda maquiadinha, né? Tudo prontinha. Ia no baile na Santo Afonso. Tudo prontinho, eu estava ali sentado assim, meio quietinho. Tá ali no eu, assim, pra ele. Onde é que vocês pensam que vocês vão? É, pai, nós vamos no baile na Santo Afonso. Não, eu hoje não vou deixar ninguém no baile. E eu faceiro, que eu também não queria ir, né? E a Beatriz faceirinha, pitadinha lá também, aquele palitinho gomadinho, né? Daí eu louco pra não ir, daí eu ia pro Thalina assim, quase que eu disse assim, obrigado, só que eu também tô louco pra não ir. Seguida de Irani com Vilmar, em 1980, Eli com Enedir veio em 1981, a Lili com Miguel em 82 e a Veva com o Alaor em 1985. Em 1994, aconteceu o casamento de Joni com a Vera. Em 1979 veio o primeiro neto, Alexandre, o segundo em 1985, Julian, seguidos de Charlene, Alan, Tatiane, Karine, Kayan, Ellen, Carol, Marcele e o Arthur, o último. Em 2003, o primeiro bisneto, o Guilherme, seguido de Luiz Henrique, Marcelo Augusto, Ágata e a mais nova, a Giana. Em 21 de junho de 1986, uma tragédia veio abalar a família. Um acidente trágico fez vítima o filho Benjamin, uma fatalidade que até hoje é lembrado com muita tristeza. O Benjamin, na noite que a despedida que ele teve comigo, ele esteve lá em casa me visitando na quinta-feira de noite, me deu tchau e deu mais uma voltadinha no portão e fez assim pra mim, na quinta-feira. E daí foi a vez que ele foi lá em casa, a última, e eu tava a noite toda saindo com ele. Daí de manhã, quando a Marli chegou pra avisar nós, e ela bateu lá na porta e ela chegou chorando. A primeira coisa que eu perguntei pra ela, e o que tinha acontecido e se tinha sido com um beijo. E quando disseram que era o Benjamin mesmo, eu tinha vontade de bater minha cabeça e morrer junto, porque foi uma das criaturas que eu mais amei na minha vida. Meu irmão, minha vida. Eu só lembro que aquela manhã, quando ele faleceu, que eu acordei. Aí no sábado de manhã eu tive que trabalhar. Daí eu me acordei atrasada, em vez de eu pedir para o Alaor ligar a luz, eu dizia, Benjamin, acende a luz. Eu queria enrolar a história, dizer ao Alaor, eu dizia, beijo, acende a luz. E até que eu consegui dizer ao Alaor, acende a luz, já estava atrasado, o Alaor me levou. Daí eu fui trabalhar, lá pelas 8 e pouco, mais ou menos, 9 e pouco foi que eu fui para aquele lá, já era 8. Daí o Alaor chegou me dizendo que o Benjamin já estava passando muito mal. Daí eu vi que o gerente já foi logo me liberando para mim ir embora. Daí quando chegar lá na mãe, daí o Alaor contou o que tinha acontecido. Foi na minha casa um dia antes, ele bateu assim, passou um caminhão anunciando vaga e ele estava desempregado. E ele bateu assim em cima do meu armário, me lembro como se fosse hoje.
Eu não vou procurar serviço, porque eu vou morrer, não preciso mais trabalhar. Bem assim, ele disse. Pra mim, por volta daí. Daí nós dissemos assim, você é bobo, guri. Pra que tu diz isso? E ele, mas eu não vou mais trabalhar, eu vou morrer. E daí ele saiu, daí ele disse, eu vou embora. Daí eu disse, tá. Daí ele saiu e ele tava lá assim, longe, eu fui obrigada na rua, gritei, disse, ô, beijo. Beijo. Daí ele olhou pra mim, de noite vai lá em casa. Ele fez assim. Daí eu fiz que ia. Daí naquele dia de noite nós fomos, que ele limpou toda a casa, que ele não queria que nós entrássemos para dentro, para não sujar a casa que ele tinha limpado, que ele trocou tudo de guardanapo da mãe, tudo bonitinho, né? Daí eu e a Nedir juntamos lá, e daí ele pediu para a Nedir, eu vou no baile, e a mãe não queria dar dinheiro para ele ir, porque não queria que ele fosse. Daí ele para a Nedir, não, padrinho, mas tu me dá, né? Daí o Nedir até tirou a chave para ele. Ele não pode até ir de carro, pode ir. Daí nós ficamos mais um pouco lá e viemos embora. Daí de manhã, cedo, né? Assim, de pouco aparece alguém em casa batendo na porta, dando aquela notícia muito triste. Dia 21 de junho de 86, às 4h30, 5 horas da manhã, eu me acordei com a mãe num desespero total. E perguntei para ela o porquê do desespero. Ela disse que se acordou e estava ansiada, não sabia por quê. Ela foi até o portão e voltou. E não passou, tentou deitar, passou acho que 5 minutos e chegou o Max, o menino da tia Elvira. Chegou lá, a mãe já começou a chorar, num desespero total. E eu comecei a me desesperar também, por que aquele desespero? E ela contou, o Max contou que o beijo foi atropelado. E falando que foi atropelado, ela já deduziu que ele tinha morrido. Como de fato ele faleceu mesmo. Isso quer dizer que o intuito de mãe naquele momento falou muito alto. E o intuito falou de maneira que o Max falou que ele tinha sido atropelado, mas na verdade sentiu que ele tinha morrido. Em 1996, depois de tantas lutas, seu Atalino conseguiu se aposentar e com este dinheiro comprou os materiais para a construção da casa nova. Mas faltava mão de obra. Seu Atalino sempre gostou de cambiar, até que conseguiu alguém que fizesse a casa por empreitada, em troca de alguns objetos. E deu pro cara que ele queria, ao invés de dinheiro, ele queria o freezer que ele precisava. O pai comprou o freezer e deu para ele e ficou pagando as mensalidades, as prestações. E o cara levou o freezer. E ele se interessou também por uma espingarda que o pai tinha, o pai passou para ele. E assim foi, só que... Não, aquela casa lá foi bem sofrida. Ai, que eles cuidaram tanto de nós, né? Tanto filho. Pegava coisa dali e daqui pra dar pra gente, que eles podiam. Fazia de tudo. Pra dar do bom e do melhor do que eles podiam dar pra nós. E é uns pais exemplar que muita gente queria ter, os pais assim que nem esses nossos. Até hoje, a família bonita, sempre nós unidos junto com eles também, quando a gente pode estar sempre unido. E eles têm que durar muitos anos ainda pra gente estar sempre junto com eles. Eu amo muito eles. A maneira que era tudo tão difícil, o pai e a mãe foram os verdadeiros espelhos para nós, porque tudo era muito complicado. Para eles manter o que eles manteram, e a família unida como eles conseguiram nos manter, eu acho que isso é raro acontecer. Eu considero uma coisa rara, porque hoje em dia já está, né? Imagina nós ali, todo mundo, 8 filhos, tudo. E o pai muito doente, trabalhando de dia, comida e noite, né? Porque era quase que isso mesmo, até nós começar a ajudar. Então, assim, ó, eles foram pessoas muito batalhadoras, que a gente só tem que dizer que eu amo o pai e a mãe de Deus. Deixar dito pro pai e a mãe é que para nós é uma grande alegria comemorar 60 anos de casado do pai e a mãe, e a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter eles juntos.
porque cada um de nós ama o pai e a mãe mais do que tudo nessa vida, né? Nem sei o que falar. Quero mandar um beijo pro pai, bem grande um beijo no coração, e pra mãe também. E dizer pra vocês que eu amo vocês mais que tudo nessa vida. Vocês e meus filhos, meus irmãos, todo mundo, mas o pai e a mãe é a razão da nossa vida. Um beijo. A Libra, eu tenho que agradecer a ela, que é uma pessoa de muita fibra, sabe? Porque tinha domingo lá que tinha 20 e poucas pessoas para comer. E as coisas eram esgrimadas, né? Todo mundo sabe. E a Libra dava um jeitinho daqui, um jeitinho dali, enchia a barriga de todo mundo, fazia uma polentinha, fazia uma saladinha de radite, fazia um moinho de carne, e todo mundo comia, enchia a barriga, nunca até hoje ninguém reclamou. Eu acho que todos os dias da Libra só tem a agradecer até hoje. Isso eu tenho para dizer, olha, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho do pai e mãe. Dar os parabéns pela mãe e pai pelos 60 anos de casado. Dizer que a gente está muito feliz mais uma vez estar comemorando juntos. E aproveitar e pedir perdão por alguma coisa que eu tenha magoado eles, que eles não tenham gostado. E dizer que eu amo muito, muito, muito eles. Que a gente não tem palavras para agradecer tudo que eles fizeram por nós. Daí, com todas as dificuldades da vida, eles mostraram para nós que é possível superar tudo isso. Eu quero agradecer também todos os momentos que, no decorrer dessa vida, a gente passou junto e dizer que o exemplo deles com certeza vai ser seguido por várias gerações e que, como uma das maiores virtudes que eu vejo neles é a humildade e a capacidade de perdão que existe dentro deles. Um beijo e um abraço. Pai e mãe, nós brigamos bastante, discutimos, né? Mas mesmo assim eu amo muito vocês. Felicidades por esses 60 anos de casamento. Tudo de bom para vocês. Eu me lembro que a minha mãe dizia: respeita a tua sogra e o teu sogro, que eles sempre vão te respeitar. Isso eu tinha sempre em mente. Muitas vezes eu morei lá, acontecia alguns momentos meio que perturbados. A única coisa que me vinha na cabeça era o respeito para mim ter para com eles. E isso eu tinha sempre em mente. Tanto é que morei 2 anos e meio lá. O que eu tenho a dizer que em todas as situações que aconteceram, sempre eles tiraram de letra. Eu admirava as atitudes deles nos momentos difíceis. E que isso também serviu para a minha família. Para mim dar seguimento a isso para com meus filhos, para com meu marido. Muitas vezes eu via até a dona Nena lá, meio que os dois discutindo. Isso eu levava como exemplo. Dentro de 5 minutos eu estava brincando e rindo de novo. Então eu pensei, é por aí que se faz uma família. Porque, sei lá, não tinha experiência muito de casal e coisa. Talvez esses 2 anos que eu morei lá, levei uma bagagem como se era uma família, tipo marido e mulher. E eu digo hoje assim, ó, a educação que eu dei para meus filhos, que eu dou para meus filhos, eu tenho bastante a agradecer a eles. Então o que eu desejo a eles do fundo do meu coração, é toda a felicidade do mundo. E também deixo dito que eu jamais vou medir esforços para ajudar eles naquilo que eles necessitarem. Contando nas horas felizes, nas horas tristes, pode sempre contar comigo e certamente com toda a minha família. Um beijo. Eu quero mandar um beijo para vocês, pai e mãe. Eu quero mostrar para eles que eu só quero seguir os passos que o pai e a mãe. Olha a organização da família deles, olha o que eles estão fazendo, o legado que eles vão deixar. O dia que eles não estiverem mais aqui, vai ficar uma semente plantada, uma semente que vai gerar muitos frutos, gerou muitos frutos pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos. Dizer para o pai o pai e para a mãe que eles são exemplos para nós, são exemplos para mim principalmente. Eu tenho certeza que os meus 2 filhos vão seguir isso.
assim como todos os meus sobrinhos vão seguir, porque são inesquecíveis, vão ser inesquecíveis, vão ficar na lembrança. Quero deixar um beijo grande para eles, dizer que amo eles igual amo os meus filhos, que nem a Vera colocou. Tudo que eles precisarem de mim, pode ter certeza que eu vou estar ali do lado deles para ajudar eles no que for preciso. Beijo. Oi vó, oi vô, dar os parabéns para vocês pelos 60 anos e dizer que melhor do que ser neto é ser neto e conhecer a história do começo ao fim, desde que vocês se conheceram. E eu gosto de olhar esse vídeo várias vezes seguidas, umas atrás da outra, e é muito bonito e realmente parabéns pelos 60 anos. Seu Atalino, queria dar os parabéns para vocês por essa linda jornada que vocês estão percorrendo e pela linda família que construíram. Fico muito feliz em poder fazer parte dessa história. Beijão para vocês. Parabéns. Oi, vô. Oi, vó. Parabéns pelo casamento de vocês. Que Deus continue abençoando essa família linda que vocês construíram ao longo desses 60 anos. E que vocês continuem sendo muito felizes. Um beijo, vó, um beijo, vô, beijo, família, amo vocês. Parabéns pelos 60 anos de casado. Meu Deus, é muito tempo. Parabéns. Queria dizer que eu me sinto orgulhoso de fazer parte da família que vocês conseguiram manter unida por tanto tempo. Espero que a gente continue assim pelo resto da vida. E minha felicidade só ia estar completa se o vô virasse gremista que nem eu e a avó. Aqui, ó. Parabéns, minha comadre. Parabéns, meu compadre. 60 anos. Tomara que a gente comemore ainda 70 anos de casado de vocês, 80 anos. Desejo toda a felicidade do mundo. Oi, vó, oi, vô. A gente tá passando aqui só pra dizer que vocês são nossos alicerces de amor, de fé, de humildade. E que a gente ama muito vocês. Beijo! Boa noite, vô. Boa noite, vó. Eu quero que vocês saibam que eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte dessa família. Essa família que mesmo em meio a muitas dificuldades, vocês nunca deixaram faltar amor, carinho, afeto. E com certeza são esses valores que nos mantêm unidos até hoje. Então, um beijo do neto que vocês mais amam e que com certeza mais ama vocês. Aê, parabéns, vô, parabéns, vó, por esses 60 anos de casados. Obrigada por tudo que vocês fizeram por nós, por essa família linda que vocês construíram. Que Deus continue abençoando vocês e a nossa família sempre. Um beijo, amo vocês. Vô e vó, vocês são muito especiais para mim. Obrigada por tudo. Eu amo muito vocês. Parabéns por 60 anos de casados. Continue perseverando. Beijos. Querido vô e vó, tenho muito orgulho de ser seu neto. Amo muito vocês. Obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Tchau, obrigada. Oi, vó. Oi, vô. Parabéns pelo casamento. Eu amo vocês. Oi, vó. Oi, vô. Obrigado pelo casamento. Eu amo vocês. Tudo bem na vida. Parabéns pela boda de amor. Beijo. Pá! Diz um beijo, vó. Diz. Beijo. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever que 1000 palavras é tão pouco pra dizer que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Na linha do tempo, o destino está
escreveu com letras douradas, você e eu. Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim, que se encaixasse bem nos planos que um dia fiz pra mim. Você e eu. Vou dizer que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever que 1000 palavras é tão pouco pra dizer que o sentimento muda tudo, muda o mundo. Isso é o amor. Que nessas frases tem um pouco de nós dois, que não deixamos o agora pra depois. Quando te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou. E nesses traços vou tentando descrever que 1000 palavras é tão pouco pra dizer que o sentimento muda tudo, muda o mundo.